Olá, hoje eu quero tratar com vocês de mais um assunto. Lembrando que já tratamos de vários assuntos, para quem não sabe, nos meus vídeos no Face, nas páginas que eu criei no YouTube, no meu canal, tem vários assuntos bíblicos e já tratei de vários e mostrei com versículos nítidos e indiscutíveis o que a Bíblia diz a respeito. E para quem não sabe, eu quero ensinar mais um hoje. E se você já sabe e concorda, pode compartilhar também. A questão é a seguinte: hoje eu quero falar sobre igreja. Na verdade, eu já critiquei várias heresias, vários ensinamentos que não têm base bíblica, que acontecem em várias igrejas. E isso, ou por isso, muita gente pensa que eu sou contra a igreja, que eu acho que as pessoas não devem ir à igreja. Eu estou deixando bem claro que eu sou contra ensinamentos errados na igreja, não sou contra a igreja. A igreja deve existir, os irmãos devem se congregar pelo que a Bíblia diz. Bom, se alguém reparar aqui também, né? Desculpe cortar o assunto, mas eu tirei hoje um pequeno cisto aqui, então está aqui uma tala e tal, mas não é nada grave, já vou tirar daqui 3 dias. E não se distraia com isso, ok? Estou com cara de sono também, porque eu tomei uns remédios. Hoje tá fogo, mas eu tenho um tempinho aqui agora à noite aqui para eu fazer esse vídeo para vocês. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma comparação daqui a pouquinho aqui, mas já uma introdução acontece assim. Pelo fato de haver muitos escândalos em igrejas onde se fazem palhaçadas, unge um objeto, roda, grita, cai no chão, profetiza um monte de coisa que não tem nada a ver, outras igrejas que pedem dinheiro mais do que o que deveria, e escândalos desse sentido, igreja que só prega prosperidade, e etc. Por causa de vários escândalos, como a Bíblia diz, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, por causa de vários escândalos que acontecem em várias igrejas, muita gente pegou e já falou assim, ó, então agora chega de igreja, já vamos definir que nenhuma igreja presta, não vamos em igreja nenhuma. Ora, se uma igreja ensina coisas que não tem a ver com a Bíblia, eu concordo com você que você não vá naquela igreja, como eu também não vou, para não ser cúmplice, inclusive, que é o que a Bíblia diz. Vai em outra igreja, é a mesma coisa? Deixa também, mas procure um lugar para você congregar onde se ensine corretamente conforme a Bíblia diz. Não é porque algumas igrejas, ou até a maioria, ensina coisas antibíblicas, que você vai generalizar e chutar o pau da barraca e não ir à igreja nenhuma mais. Você deve se congregar. Eu vou mostrar para você por quê e onde está escrito isso. Certo? Ora, vou fazer aqui uma comparaçãozinha. Eu tenho aqui um grauzinho de feijão. Aqui tem um pacote de feijão. Vamos fazer de conta que esse feijãozinho aqui é um cristão. Porque tem um cristão aqui. Esse aqui também é um cristão. E outro. E eles estão se reunindo aqui, ó, para falar das coisas de Deus, para louvar a Deus, para testemunhar, para orar um pelo outro, como sempre foi feito. Em primeiro lugar, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então é para se reunir em nome de Jesus. Só que de repente tem mais, tem 10, tem 20, tem 30 irmãos, que aliás você deve convidar outras pessoas para participar das reuniões, para aprender o Evangelho também, e a igreja vai crescendo. Foi assim que a igreja cresceu. Lá na época de Paulo, dos apóstolos, Paulo saúda um irmão lá na Bíblia e diz: saúda a igreja que está na sua casa. Quer dizer, pessoas que faziam da casa dele uma igreja, reuniam na casa, se a casa tivesse um espaço para isso, né? Hoje em dia nossas casas geralmente são pequenas, mas na época, até pouco tempo atrás, as pessoas tinham casas maiores. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma igreja, ó. Não dá para ver daí, mas aqui tem um punhadinho de feijão. Então isso aqui é uma igreja, ok? Essa tampinha aqui, faz de conta que isso aqui é o salão da igreja. Então esses irmãos, quando se reunir no meio da rua ou no meio do mato, eles vão fazer o quê? Eles vão arrumar um salãozinho para se reunir. Para quê?
para não tomar chuva, para não tomar sol, para ter onde sentar, para ter um instrumento para tocar, para louvar a Deus com alguns instrumentos, para ter um banheiro, ter água, ter luz, para ter culto à noite, né? Então, isso aqui é só um lugarzinho para eles se abrigarem. Conclusão, isso aqui não é a igreja, o salão não é a igreja é isso aqui, são os irmãos, ok? A Bíblia diz, inclusive tem muito irmão que interpreta muito mal isso, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, Deus habita na gente, no nosso coração, e é lógico que Deus não habita no salão. Quando os irmãos estão reunidos, Deus está ali, não por causa da igreja, mas por causa deles. Quando eles vão embora, Deus vai lá com cada um deles, Deus não fica ali no salão, ok? Mas o fato de Deus não habitar no salão, não quer dizer que a gente não deva reunir no salão. Isso é óbvio. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós não devemos reunir porque Deus não está lá. Deus está com a gente, nós vamos se reunir lá porque nós estamos lá. Porque Deus está conosco, nós temos que estar em algum lugar, só isso. Se aumentar mais irmãos, olha aqui, ó, tem mais irmãos chegando aqui, Deus ajuda que aumente mesmo. Então temos que alugar um salão maior, de repente, né? Para comportar essas pessoas. Só que o fato, como eu já disse, de ter escândalos em igrejas e o fato de Deus não habitar na igreja e sim em nós, cristãos, não quer dizer de jeito nenhum, em lugar algum, que nós não devemos nos reunir em algum lugar assim. Ok? Eu já citei, tem vários versículos da Bíblia que mostram que nós devemos nos reunir, sim, nos congregar. Está difícil para mim aqui folhear aqui Bíblia, né, ou digitar, mas só alguns que eu sei decor aqui, além desse que eu já mencionei. Jesus disse que devemos nos reunir em nome dele, em Mateus 18, 20. 18, 20, exatamente. Olha só, lá em Hebreus, mais versículos que comprovam que nós temos que nos reunir. Não se reúna em igreja que prega heresia, para não ser cúmplice dela, ou deles, mas devemos nos reunir aonde o evangelho verdadeiro é pregado. Lá em Hebreus 10, 25, creio que é essa a referência, sim, 10, 25, Paulo, ou o escritor de Hebreus, diz: não deixem de congregar, como é costume de muitos. Não deixe de congregar, não deixe de se reunir com outros irmãos. Vemos igrejas lá em Corinto, em Éfeso, lá nos Gálatas, em Tessalônica, está cheio de igreja no Novo Testamento, e Paulo abriu várias igrejas, certo? Não sabemos se era um lugar, na época tinha mais, como eu disse, tinha mais facilidade de reunir em casas. Hoje, não é qualquer um que tem uma casa para reunir aí 50, 100 pessoas, então hoje tem que alugar um salão, muitas vezes. Isso não é problema nenhum, se for o caso. Se você preferir reunir com 10 pessoas, você vai na casa de alguém, se de repente você se reúne num lugar que tem 200 pessoas, tem que pagar um aluguel no salão, ajude a pagar o salão e vai lá também, sem problema nenhum. Isso não tem nada de errado nisso, não há nada de errado nisso, ok? Além de Mateus 18, 20, Hebreus 10, 25, note mais uma coisa, Tiago, no capítulo 5, não lembro qual versículo, ele diz assim: se alguém estiver enfermo, chame o presbítero da igreja e o unja com óleo, faça oração e unja ele com óleo. Presbítero da igreja. Então quer dizer que tem que ter um lugar, tem que ter alguém lá com uma função, que seja, por exemplo, o presbítero. A Bíblia diz que Deus levanta cada um com um dom, certo? Apocalipse tinha 7 igrejas. Tem 7 cartas a 7 igrejas do Apocalipse. E só 2 delas estavam aprovadas. Pode conferir lá. 5 delas estavam como as de hoje, como a maioria de hoje. Então nós temos de 7 igrejas, 5 reprovadas na ocasião e 2 só aprovadas. Nem por isso Jesus mandou fechar as 5. Ele disse: agora não vai ter mais igreja mais porque eles estão errando muito. De jeito nenhum. Ele aprovou aquelas 2
E aquelas 5 ele corrigiu e deu chance e falou, arrependa-se, conserta nisso e naquilo. Então, mesmo as igrejas que estão erradas hoje, que estão pregando heresia hoje, Deus quer que eles se consertem, certo? E para finalizar, não precisa falar muito disso, porque para mim um versículo basta. Basta Jesus falar para mim lá, para nós, né? Mateus 8:20, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Para mim isso é o suficiente para entender que temos que nos reunir. Mas temos versículos de sobra aí, ninguém vai dar desculpa para falar, não, mas não tem desculpa. É da vontade de Deus que os cristãos se reúnam para que edifiquem-se uns aos outros. E o versículo melhor para finalizar isso aí está em Coríntios 14. Creio que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, se não é a segunda. Capítulo 14. Lá Paulo fala sobre o culto, sobre a ordem no culto. Está falando de uma igreja, de uma reunião. Assim como também lá em Coríntios 11 ele fala da ceia, que estavam reunidos para tomar a ceia, como Jesus disse lá, né? Faça isso em memória de mim. Estavam fazendo isso lá. O dom, o seu talento